Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à Feira do Empreendedor 2016 do Sebrae São Paulo. Espero que aproveitem ao máximo não somente as palestras que estão ocorrendo nas diversas salas, mas que aproveitem para circular pela feira, que ela está muito bem montada, preparada para orientá-los, seja na montagem, de um negócio próprio ou no incremento, na melhoria do negócio que vocês já possuam. Para a palestra de hoje, com o tema A importância da contabilidade e controles para o início dos empreendimentos, nós contaremos com a presença ilustre do senhor Carlos Alberto Batistão, do Sescom, empresário contábil, administrador de empresas e vice-presidente financeiro do Sescom São Paulo. Com vocês, então, Carlos. Boa palestra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Wilson por essa gentileza, agradecer ao Sescom também o Sebrae por esse espaço, do Sescom estar vindo aqui apresentar um pouco da importância da contabilidade nos empreendimentos, para quem está iniciando o empreendimento hoje. Gostaria de agradecer também aos meus amigos Renato e Kelvin que estão nos acompanhando e espero que vocês aproveitem o que a gente vai apresentar, relacionando o empreendimento com a contabilidade. A importância de você ter um contador, de você pedir uma assessoria, uma consultoria, principalmente no início dos empreendimentos. Eu vou tentar falar para vocês, primeiro fazer um preâmbulo falando do início dos empreendimentos, como que normalmente acontece esse início, como que os empresários começam, Vou falar um pouco dos cuidados fiscais e tributários e contábeis que nós precisamos ter, principalmente no início, mas também durante a vida de empresário. E vou tentar falar um pouco da importância do contabilista para o empreendedor, no início do empreendimento, tudo que é importante e durante todo o empreendimento. Muito bom. Para começar, eu gostaria de saber o seguinte: se vocês estão me ouvindo, então eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já é empresário, já começou um empreendimento? Quem é? Levanta a mão. Ótimo. Muito bom. Então, parabéns a vocês que estão aqui, mesmo já iniciando o empreendimento, buscando algum conhecimento novo, através do Sebrae, que está dando essa oportunidade, através do Sescom. E parabéns aos que estão aqui com intenção de começar o empreendimento, com intenção de pelo menos entender como é que funciona essa coisa de empresário, E buscando um conhecimento antecipado. Porque se a gente esperar que as coisas, primeiro tentar fazer uma coisa e depois querer corrigir lá na frente, a coisa não funciona. Então o ideal é a gente procurar o conhecimento, procurar o aprendizado antes, se anteceder, para que a gente consiga fazer uma coisa de forma adequada, tá ok? Então, como que começam normalmente os empreendimentos? Começa com uma ideia, o empresário tem uma ideia que acha que é boa, o futuro empresário, e aí ele começa aquele negócio dele, que ele entendeu que é uma boa opção e as pessoas vão gostar daquela ideia dele. Então ele fala, eu vou começar um empreendimento porque eu vou ganhar dinheiro com essa finalidade. Ou eu vejo um bom negócio, que um bom negócio pode ser um comércio, uma empresa, uma prestação de serviço, até uma franquia, ver um bom negócio para mim, então eu vou começar aquele empreendimento. Por uma atitude que eu tenho, eu quero ser empresário, cresci
achando que eu deveria ser empresário, que eu não fui para ser empregado, então eu começo também um empreendimento. Então é uma atitude. E muitas vezes por uma oportunidade ou por uma necessidade. Oportunidade quando eu vejo um bom negócio, eu tenho essa ideia. Isso, tá bom? Ou necessidade quando às vezes eu saio de uma empresa, sou demitido, peço dispensas, encerrou aquela atividade, aí eu tenho uma necessidade. Aí às vezes eu tenho um capital, tenho um pequeno capital, às vezes eu não estou conseguindo uma recolocação no mercado, vou ter dificuldade, então eu começo um empreendimento por essa necessidade. Assim é que a gente começa os empreendimentos. Quando eu começo, eu vou atrás de buscar um recurso para esse empreendimento. Em alguns casos eu procuro um sócio. Então um sócio para uma determinada atividade. Para buscar recurso, né, dividir o investimento que eu vou ter que fazer e também para trocar ideias muitas vezes, ou para dividir o trabalho que nós vamos ter. Então eu procuro um sócio para essa atividade. Eu posso procurar também um investidor. Olha, eu não quero sócio, eu quero trabalhar sozinho, a ideia é minha, o negócio foi eu que descobri, mas eu não tenho capital suficiente para começar esse determinado negócio. Eu descobri uma franquia aí que é muito boa, mas só que eu preciso de um capital para fazer isso. Então eu procuro um investidor, ele não é meu sócio, ele acaba sendo um sócio indireto, porque eu tenho que pagar para ele depois o investimento que ele fez, mas ele não é meu sócio naquele momento, ele não precisa dar palpite no meu negócio, só que eu tenho um débito com ele e muitas vezes eu tenho que procurar esse investidor. E muitas vezes eu vou por conta própria, então eu tenho aquele capital que eu guardei, que eu me preparei para isso, e eu começo o negócio por minha livre vontade e com meus recursos próprios. Essas são as providências iniciais. Muito bom. Como mais eu faço para começar o negócio, né? Ainda nas providências iniciais. Eu começo em casa. Normalmente, quando eu não tenho muito dinheiro para investir, dependendo da atividade, eu começo no fundo de casa, na garagem da família, faço um comércio, muita gente monta alguma coisa de algum comércio pequeno, bomboniere, algumas coisas assim, embelezamento, vou lá na garagem. Eu posso procurar uma locação, porque algumas atividades exigem locação, às vezes uma franquia que eu vou fazer, ou uma de outra determinada atividade que eu preciso ter um local estabelecido. Aí já começa, nós vamos falar um pouco para frente a questão de aluguel, que eu tenho que tomar alguns cuidados. Ou eu procuro às vezes algum lugar de apoio ao empresário iniciante, que tem alguns locais que apoiam. Por exemplo, eu coloquei incubadora. Tem algumas universidades em parcerias com prefeitura, em parcerias com o próprio Sebrae, que oferecem esse lugar para um começo. Normalmente até isso muito na área de TI, na área de prestação de serviço e consultoria, que eu não preciso um grande espaço, então vai naquele local, utiliza enquanto eu ainda não tenho dinheiro para tocar o meu negócio e depois eu vou partir para um negócio próprio da minha atividade. Então, assim são as providências iniciais. Muito bom. Aí eu resolvi, achei o sócio, eu não achei investidor, fui para a atividade que eu queria. Quais são as providências legais que eu preciso tomar? Abertura da empresa, se eu decidir por uma empresa. Então, o que é a abertura de empresa? Fazer um contrato social, ter um CNPJ, ter a inscrição municipal, se for um comércio, ter a inscrição estadual e ter as licenças necessárias para funcionamento, que já é o segundo item, tá certo? Então, eu abri a empresa, tenho o CNPJ, estou com a minha atividade preparada e, às vezes, para algumas atividades eu preciso de licenças e regularizações. Por exemplo, se eu abrir alguma coisa ligada a alimento, eu preciso da vigilância sanitária. Por quê? Porque é obrigatório ter essa licença da vigilância sanitária. Se eu abrir alguma coisa relacionada à medicina, por exemplo, eu preciso da licença do Conselho Regional de Medicina. Então, dependendo da atividade que eu for abrir, eu preciso tomar os cuidados para regularizar o meu negócio. Porque eu posso ter a minha atividade de empresário fechada de repente, com um lugar alugado muitas vezes, dinheiro para pagar, e eu não regularizei a atividade. E aí eu tenho que parar
de exercer aquela determinada atividade porque eu não tinha regularizado. Então eu preciso tomar esses cuidados no momento da abertura. Muito bom. Aí eu abri a empresa, ou não abri ainda também. Eu tenho que tomar algumas outras providências legais em descobrir qual o tipo de empresa ou de que forma eu vou exercer aquela atividade, tá certo? Então eu relacionei aqui 4 formas de exercer uma atividade. Uma é como autônomo. Quando eu abro uma empresa, eu tenho os documentos de abertura, eu tenho um custo de abertura, eu tenho taxas, diversas outros custos que eu preciso ter e providências. Às vezes eu vou prestar um serviço por conta própria, um serviço de consultoria. Então eu tenho a opção de não abrir empresa e trabalhar como autônomo. Autônomo é pessoa física. Eu faço a minha inscrição na prefeitura e trabalho normalmente dando um recibo de pessoa física. Eu faço, por exemplo, manutenção de computador. Eu preciso ter uma empresa? Obrigatoriamente não. Eu posso trabalhar como autônomo. Qual é a vantagem? Eu não tenho custo nenhum inicial. Eu faço a minha inscrição na prefeitura, dou os meus recibos, tá certo? E atuo como autônomo. Se o valor, aí começa, nós vamos falar um pouco à frente, a questão de uma assessoria contábil. Se o valor não for muito elevado, isso eu adianto para vocês, um valor de até 4, 5 mil no mês, muitas vezes vale a pena o autônomo, porque ele não me traz outros custos, não me traz outras obrigações. Eu, por conta própria, faço os meus recibos, faço a minha declaração de imposto de renda à pessoa física, dou aquele recibo para a empresa. Se eu for inscrito na prefeitura, aquele recibo tem valor legal, então eu trabalho dessa forma, ok? Uma outra forma é abrir uma empresa de responsabilidade limitada. É uma empresa limitada. Limitada é uma empresa o quê? Normalmente de 2 sócios ou mais. Então, se eu tenho um sócio, já podemos até combinar de nós dois trabalharmos como autônomo no começo. Não tem nada que impede isso. Pode ser cabeleireiro, como eu falei, a consultoria. Trabalhamos como autônomo para não abrir empresa naquele momento. Mas decidimos abrir empresa por quê? Porque às vezes, por exemplo, até consultoria de computador, para a gente continuar nesse exemplo, eu vou fazer para uma empresa, ela me pede nota fiscal, então eu acabo tendo que abrir, porque eu tenho exigência do lado de lá. Então eu vou abrir. Então uma forma de abrir empresa é uma empresa limitada. Limitada é uma empresa que minha responsabilidade naquela empresa vai até o valor do capital que eu coloquei na empresa e seremos 2 sócios e trabalharemos com aquela empresa. Aqui, por enquanto, é só tipo de empresa, não estou falando nada de tributação ainda, tá certo? Só estou escolhendo que tipo que eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar como EIRELI. O que é a EIRELI? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Porque muitas vezes eu precisava ter uma empresa, só que eu não tenho sócio. Então, até 2012, não existia essa figura de EIRELI. Aí a pessoa procurava a mãe, o irmão, o tio para ser um sócio e ter 1% lá na minha empresa, porque eu era obrigado a ter um sócio na empresa. Então agora tem a figura do EIRELI. Eu não vou ser autônomo, mas eu não tenho sócio, então eu abro uma empresa como individual, uma empresa de responsabilidade limitada individual. Então hoje tem essa opção e eu não preciso pedir ninguém para ficar assinando junto comigo com 1% da empresa e assim por diante. Então é legal, não muda nada a questão de tributação, mas facilita essa abertura. Por fim, tem a SA. SA é uma empresa, uma sociedade anônima, que é estabelecida por ações e normalmente eu coloquei, é uma atividade, mas é para grandes empreendimentos, tá certo? É para valores elevados, que eu preciso de vários investidores, que às vezes o investidor não quer ser conhecido quando ele está pondo dinheiro lá na minha empresa, então ele só tem ações. Para o começo do empresário, não vale a pena. O custo dessa abertura é muito caro, exige publicações em jornal, no Diário Oficial do Estado, e isso encarece muito a abertura da empresa. Quais providências fiscais eu preciso tomar quando eu abro uma empresa? Então veja, eu preciso cuidar de emissões de nota fiscal,
Seja uma empresa prestadora de serviço, seja uma empresa comercial, seja uma fabricante de algum produto, obrigatoriamente eu tenho que emitir notas fiscais, tá certo? O documento fiscal exigido sempre é a nota fiscal. Então é uma providência fiscal que eu tenho que tomar. Eu preciso, muitas vezes, se eu for participar de concorrência ou licitação, ter documentos para aquela atividade. Então eu vou fazer uma consultoria ou vou vender para qualquer órgão público. Vou vender um produto para um hospital, vou prestar um serviço para um hospital público ou para qualquer outro órgão, eu preciso apresentar certidões, a regularidade da minha empresa, um balanço muitas vezes da empresa. Então eu preciso estar preparado para essa atividade. Tenho que buscar o meu cadastro lá na junta comercial, mostrando que eu estou regular. Por quê? Porque os órgãos públicos têm por obrigação só tomar serviço ou só contratar com empresas regularizadas, tá certo? Então não pode comprar de empresa que não esteja apta para vender ou para prestar o serviço. Eu preciso emitir certidões, porque também, perante os órgãos públicos, se eu tiver dívidas, se eu tiver devendo, por exemplo, para o fundo de garantia, não recolhi, tenho um empregado, por exemplo, né, e não recolhi para o fundo de garantia, não tem lógica eu ir lá e prestar serviço na Caixa Econômica Federal, que cuida do fundo de garantia. Então ela aproveita esse momento corretamente e fala o seguinte: você quer vender para mim, você tem interesse? Só que então você paga as suas dívidas que você tem com o governo e depois você presta serviço. Então, para isso, você precisa de certidões negativas. E outras regularizações, que é, por exemplo, aquilo que eu falei. Então, se eu fosse prestar um serviço de instrumentador cirúrgico no hospital, eu tenho que ter a vigilância sanitária para mostrar que eu fiz os cursos da atividade. Se eu for vender um produto que pode ser usado numa cirurgia, que pode ser usado numa construção, eu preciso ter certificados, errei aqui, que me mostrem que aquele produto ele está regular para aquela atividade. A gente vê aí no dia a dia, na televisão, tudo mais, um monte de coisa que acontece errada porque usei um produto ruim, não tinha regularização, não tinha certificado. Então, a legislação não permite. A legislação manda que sempre que eu vou fazer qualquer atividade com qualquer órgão público, eu tenha os registros do produto ou do serviço, a regularização do serviço que eu vou prestar. Tá certo? Muito bom. Mais algumas providências administrativas, que é um pouco mais para frente, mas é o quê? Certificação digital. Para eu emitir notas fiscais, eu preciso ter uma certificação digital. O que é a certificação digital? É uma assinatura que é criptografada, que a gente faz via internet e que tem valor como se eu estivesse na frente da pessoa assinando. Eu vou tirar esse certificado digital em alguns órgãos que emite, que é o Serasa, ou o Certsign, ou o Serpro. Eles emitem aquele certificado e eu, pela internet, quando eu ponho no meu computador, espeto lá ou em pendrive ou em cartão e ponho a minha senha, eu estou assinando lá na frente da pessoa. Para emitir nota fiscal, para entregar obrigações acessórias, é obrigatório ter o certificado digital. E mais uma providência administrativa é a abertura de conta corrente, que um pouco à frente eu vou falar para vocês a importância de ter uma conta corrente em nome da empresa de forma separada da minha pessoa física, tá certo? Ok. Muito bem. Aí eu abri a minha empresa. Eu não vou trabalhar como autônomo, ou eu trabalhei 6 meses como autônomo, trabalhei 8 meses como autônomo, 3 meses, tá certo? Porque eu ainda não sei se vai dar certo a minha atividade. Não quero gastar abrindo empresa, não quero gastar com taxa da JUSESP, não quero ter os custos iniciais da empresa e depois ter que fechar essa empresa que eu abri. Trabalhei como autônomo um determinado período. Tá certo? Autônomo serve, só para vocês entenderem, para prestação de serviço, tá? Se eu for vender algum produto, obrigatoriamente eu tenho que ter empresa. Se eu abrir uma loja, eu tenho que ter empresa também. Autônomo é só quando eu faço serviços, que vale para autônomo. Muito bem.
Aí eu abri a minha empresa. Eu escolhi limitada ou escolhi uma EIRELI. Vamos ficar nesses itens. Eu tenho que escolher a forma de tributação da minha empresa. Toda empresa paga imposto para o governo. Vocês sabiam disso? Sabiam? Vocês ouvem falar disso, que toda empresa paga imposto para o governo? Vocês ouvem falar que algumas devem bastante também? Muito bem. Mas as empresas, todas elas pagam imposto para o governo. O imposto que se diz faz o bolo de dinheiro que o governo arrecada e depois ele investe nas atividades que a sociedade precisa, tá certo? Então eu abri uma empresa e eu vou escolher um tipo de tributação. Obrigatoriamente eu tenho que escolher, tenho que pagar imposto de alguma forma. Eu posso escolher o lucro real, que eu vou explicar o que é. Eu posso escolher o lucro presumido e eu posso escolher o simples nacional. Então, para hora que eu abrir a minha empresa para vender um produto, para fabricar um produto e vender, para prestar um serviço, eu tenho que escolher uma dessas tributações. Eu vou falar para vocês qual é a diferença entre elas de forma rápida, para a gente entender um pouco. O lucro real, ele paga imposto sobre o lucro que a empresa apura. Então, como que é isso? Eu tiro notas de R$100 mil por mês, tenho custos de despesas de fabricação, de empregados, do que mais for, de R$50 mil, sobrou um lucro de R$50 mil. Aí eu pago meus impostos, que são alíquotas parecidas, sobre aquele lucro que eu tenho, certo? Essa é a forma de tributação do lucro real. Quanto mais lucro eu tenho, mais imposto eu pago. Se eu não tenho lucro, não pago imposto, tá certo? Agora, os documentos que eu tenho para abater da minha receita tem que ser documentos hábeis, oficiais e contabilizados. Não pode, eu peguei um recibinho lá na padaria, gastei com uma determinada coisa, mas não peguei nota, comprei e não trouxe. Nada disso serve para abater. Eu tenho que abater documentos oficiais. Só serve nota fiscal, recibo de autônomos, os impostos que eu paguei e assim por diante. Então, essa é o lucro real, tá certo? Paga 15% ou mais 10%, paga 25% de imposto de renda, 9% de contribuição, 0,65% de PIS, 3% de COFINS e IPI e contribuição patronal. Isso em média. Tem algumas variações, dependendo da atividade, mas em média é isso. O que é o lucro presumido? Vejam o exemplo que eu dei. A empresa faturou 100, gastou 50, tem uma receita um lucro de 50 e pagou o lucro real, tá certo até aí? E o lucro presumido? A receita presume o meu lucro. Então eu não tenho obrigação de apurar. Se eu for um prestador de serviço, por exemplo, a receita me diz o seguinte: o seu lucro é de 32%. Então eu não preciso ir lá e apurar. Eu pego 32% e aplico aquelas alíquotas que eu tenho lá, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Tá bom, Carlos. E como é que você decide, então, se eu vou no lucro real ou no lucro presumido? Bom, de forma teórica é simples. Se eu tenho mais lucro do que 32%, eu vou ficar no lucro presumido, que eu estou pagando sobre 32%. Agora, se eu vendo 100 e tenho despesas classificáveis de 90, meu lucro é só 10, vou para o lucro real, que eu vou pagar menos imposto no lucro real. Essa opção é legal, a Receita me dá essas opções. Não tem nada de legal aqui, só que eu tenho que escolher com base nos cálculos, na previsão que eu vou ter. Essa escolha vale para o ano todo. Então, eu estou começando um negócio hoje, 23 de fevereiro, abri a empresa, preciso escolher a opção. A opção que eu tomar agora vai valer para o ano de 2016 todo. Eu só vou poder mudar essa tributação em 2017. Ok? Então eu tenho que escolher essa tributação. E o Simples Nacional? Porque a grande maioria é o Simples Nacional. De onde vem o Simples Nacional? Só existia lucro real, aí depois a Receita colocou o lucro presumido, e aí as empresas pagavam muito imposto, o empresário iniciante pagava muito imposto dentro. Vocês viram as alíquotas aí? Pode chegar até a 34% só de imposto de renda e contribuição. Elas mudam um pouco de uma atividade para outra. Então ela pôs o Simples Nacional.
O Simples Nacional facilita a apuração de imposto e tem alíquotas menores dependendo da faixa. Tem várias faixas. Então tem 5 faixas dentro do Simples Nacional e mudam de acordo com a atividade que você vai exercer. Então você tem que ir lá e ver em qual faixa você está. Mas as alíquotas começam com 4%, 6%, 8%, são umas alíquotas menores. Veja, quando eu vou começar um negócio, pagar um percentual de 6% é uma coisa razoável, não é uma coisa demasiada esse imposto. Agora, eu pagar imposto às vezes de 30 e tantos por cento sobre o lucro ou sobre 32%, acaba ficando inviável alguns negócios que eu tenho. Então o Simples normalmente é o mais utilizado. Mas não se enganem, às vezes o Simples não é o melhor, nós temos que apurar para ver se é melhor, tá certo? Porque senão a gente vai porque todo mundo fala que o Simples é melhor e às vezes eu pago mais imposto do que se eu tiver no presumido ou no lucro real. O Simples, ele tem algumas características que eu vou passar para vocês de forma geral, porque a maioria de vocês, se forem abrir, a maioria vai optar pelo Simples, porque a tributação é melhor e mais realmente não tão simples, mas é mais simples de fazer do que os outros. Então ele é facultativo, eu posso ir por o Simples ou não, como eu falei para vocês. Posso ficar no real ou presumido ou posso ir para o Simples, a opção é minha. Depois que eu fiz a opção, ele é retratável e retratável durante o ano. A mesma coisa, eu estou em fevereiro e resolvi que eu vou ser tributado pelo Simples, eu vou ficar 2016 todo no Simples, só vou poder mudar de novo no ano seguinte. Ou seja, as mudanças de tributação acontecem sempre de um ano para o outro, tá certo? Ele unifica os tributos, eu não preciso ficar calculando diversos impostos como se eu tivesse no lucro real ou no lucro presumido. Eu pago somente uma guia de imposto, que chama DAS. E ele engloba imposto de renda, contribuição, PIS/COFINS, aquele monte de imposto que está ali embaixo. Então, ele é simplificado para eu fazer. E eu tenho uma declaração só que eu faço por ano, que chama DASN ou DEFIS. Faz no ano seguinte, referente ao ano anterior. Como eu pago sobre a receita e o percentual ele é sobre a média dos últimos 12 meses, então ela me pede para informar a receita de todos os meses anteriores. E aí eu faço lá a minha apuração de imposto. Tá certo? Então esse é o Simples Nacional. Aqui eu vou fazer uma observação para vocês, a diferença do Simples e do CIMEI. Porque às vezes a gente confunde mesmo quem não está lidando com isso. Até agora eu falei de empresa, tá certo? Do empreendedor. Falei das primeiras empresas, lucro real, presumido, simples, que são daquelas empresas limitadas SA. E o regime simplificado, ele é para uma daquelas empresas, ele é ou ME ou EPP. ME, microempresa ou empresa de pequeno porte. Desde 2008, entrou em vigor o MEI. Vocês estão ouvindo falar do MEI? Tá bom. O MEI é o microempresário individual. Não é uma empresa. Apesar de eu ter CNPJ, o MEI não é uma empresa. O MEI é uma forma de você trabalhar, normalmente para pequenos comércios, pequenos empreendimentos, e que eu tenho um CNPJ, posso trabalhar legalmente, mas não tenho as obrigações de empresário. Além de eu não ter as obrigações, eu pago um valor de INSS que vai garantir a minha aposentadoria, com algumas diferenças. A aposentadoria só por idade, que é 65 anos para homem e 60 para mulher, e com um salário mínimo. Então, se eu quiser alguma coisa diferente disso, não basta eu ir no MEI, eu tenho que ir em atividade de empresário. O que mais é a diferença do MEI? O MEI, ele é para quem fatura até 5 mil por mês, ok? Então, 60 mil por ano. Eu vou comprar um cachorro, um carrinho de pipoca. Eu vou faturar até 5 mil por mês. Carlos, qual é a melhor opção para mim? É o MEI, você não tem custo nenhum, pode trabalhar regularmente e você vai pagar um imposto de por volta de R$50 por mês e garantir a sua aposentadoria. Beleza?
é uma boa opção que o governo deu para os pequenos empresários. Eu vou trabalhar com embelezamento, vou fazer unha, vou cortar cabelo, vou faturar até 5 mil por mês. Vai no MEI, porque o MEI é a melhor atividade que tem para quem presta serviço até 5 mil reais. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, o MEI é uma atividade que nos dá a opção de começar, certo? Que nem eu falei do autônomo lá atrás, de começar com um custo baixo. Tudo bem, mas só que eu não sei quanto eu vou faturar. Eu estou começando, mas eu não quero faturar 5 mil, quero faturar 50. Ótimo. Se você já tem essa expectativa que no primeiro ano você vai passar dos 60, 5 mil, estou falando por mês, 50 por mês, tá? Se eu já tenho a expectativa que eu vou passar de 60 mil no ano, então não adianta eu ficar no meio, abro uma empresa. Não tenho essa expectativa, pode ser que eu fature mais, pode ser que eu fature menos. Vamos no MEI, e a hora que eu passar desse faturamento, eu procuro e faço alteração para uma microempresa, ou para uma limitada, e aí eu faço a opção tributária. Então essa é uma opção excelente que a gente tem de começar o empreendimento, sem grandes custos tributários. Porque, lógico, se eu for ter um local, como eu falei para vocês, isso não tem nada a ver com a tributação, tem que pagar o meu aluguel e assim por diante. Tudo bem? Está dando para acompanhar? Ok. Eu fiz aqui, só para vocês terem um exemplo, olha, e é só ilustrativo, tá? Quando a gente for escolher a tributação, qual é a diferença de tributação que nós temos? Eu fiz um comparativo de uma pessoa, pode ser um profissional autônomo, né, ou prestador de serviço, que tenha 10 mil reais de receita mensal e um prolabore, ele põe, porque todo empresário ele tem que tirar um prolabore. Então ele tem que falar, o prolabore é o quê? É o salário do sócio. Ele pode tirar o valor que ele quiser. Eu vou falar mais à frente, nós temos que separar isso, o que é meu salário e o que é o lucro que eu tenho. Então um prolabore de 810. Por que eu coloquei isso? Porque tem tributação nisso, então eu fiz a separação. Na hora de eu escolher, se eu tiver como pessoa física autônomo, para quem fatura 10 mil por mês, eu vou pagar 2.252 de imposto. Se eu tiver no lucro presumido, eu vou pagar 1.795. Aqui tem vários cálculos aqui atrás, tá? Aqui já é o resumo, né? Se eu tiver no Simples, no anexo 3, eu pago 600. No Simples, no anexo 4, eu pago 612. E no anexo 6, eu pago 1.693. Tudo isso aqui são simples com algumas tabelas. Se eu for escolher aqui, eu vou escolher ficar no anexo 3 e pagar os 600 reais, que eu falei para vocês que é 6% nessa atividade de prestação de serviço. Então essa é um comparativo. Quer ver mais um? Só para a gente seguir. Se eu tiver 10 mil, mas eu tiver custos dentro da minha empresa, eu tenho aluguel, por exemplo. Eu tenho uma atividade, qual vocês quiserem, de assessoria, manutenção de computador, embelezamento, o que vocês querem dizer. Eu tenho um aluguel e uma pessoa que me ajuda e ele está assalariado aqui. Então vamos agora fazer o comparativo. Simples Nacional continua 6 no anexo 3, anexo 4, 612 e 1.693. Pessoa física já diminuiu para 1.427 por causa dos custos e o presumido 1.795. Aqui eu continuo no anexo 3, tá certo? Mas as opções vão indo e a gente vai vendo que nem sempre o anexo 3 ele é mais vantajoso, ele vai mudando. Mostrar, por exemplo, eu fiz um aqui só para comparativo, um rendimento mensal de 50 mil, uma folha de pagamento, prolabore e um livro caixa despesa. Na pessoa física, vocês vejam, ó, na pessoa física normalmente sempre é pior do que o simples, na maioria das vezes. A não ser que eu fique num faturamento baixo, eu já comecei com 10 mil. Se eu colocar 4 mil, não tem imposto de renda na pessoa física. Então vale a pena eu ficar como autônomo. Por isso que eu falei para vocês que eu posso começar o meu negócio como autônomo. Tá certo? Então aqui eu tenho na pessoa física um custo alto de 14 mil. O lucro presumido ter uma empresa é melhor do que ter pessoa física. O anexo 3 me custa 5.655, o anexo 4, 5.457
e o anexo 6, 9.385. Normalmente, o anexo 3 ele é mais barato. Aqui já o anexo 4 ficou um pouco mais barato. Eles têm algumas nuances lá atrás. O que eu estou mostrando para vocês? É para vocês saberem disso aqui? De forma alguma. Eu estou querendo dizer que nós precisamos fazer os comparativos. Tá certo? Nós precisamos comparar para fazer a opção sobre a nossa tributação. Muito bem. Quais mais os cuidados necessários que nós precisamos ter quando nós vamos começar um negócio? A gente vê muito e ainda tem, a pessoa não contabiliza, não registra, não dá nota e vai levando. As coisas estão mudando, pelo menos para nós que fazemos as coisas da forma certa, né? Ou procuramos, ou somos cidadãos comuns. Para nós existe fiscalização e existe controle e a gente precisa tomar cuidado. Então veja, cuidados necessários. Eu fiz uma figura de um leão, tem muitos cruzamentos de informações e a Receita se utiliza de inteligência fiscal para ver se nós estamos pagando o imposto de renda corretamente. Muito bom. Se eu for pessoa física, eu tenho a declaração de imposto de renda de pessoa física que eu entrego para a Receita Federal e ela sabe quanto eu ganho, qual é o meu patrimônio, porque eu tenho que informar na declaração de pessoa física. Os médicos declaram para a Receita Federal todos os clientes para quem ele prestou serviço. Ele tem que pôr hoje o CPF de quem pagou para ele ou o CNPJ se for uma empresa, e o valor que pagou durante o ano. Então ele informa isso para a Receita. Todas as empresas informam para o governo o DIRF, que é quanto a pessoa ganhou e quanto imposto de renda foi retido dela. Os bancos são obrigados a informar para a Receita Federal toda a movimentação de todas as pessoas acima de R$2.000 por CPF durante o ano. Então a Receita sabe de todos nós qual foi a movimentação que a gente teve em conta corrente. O banco informa por CPF e por conta. O cartão de crédito informa todo o gasto que eu tive de cartão de crédito, só que esse ele só informa quando é acima de R$5.000, quando em algum mês eu gastei acima de 5.000. Então ele informa para valores maiores. E qualquer aluguel que eu pague ou que eu receba, a imobiliária tem que informar o DIMOB, que é quem pagou, para quem pagou, qual é o CPF de um, qual é o CPF de outro. Então a Receita sabe a nossa vida como um todo. Esse é cruzamento de pessoa física. Agora vamos falar dos cruzamentos de pessoa jurídica, daquela empresa lá que nós estamos abrindo, tá certo? Ao mesmo tempo que na pessoa física tem a declaração de imposto de renda, tem a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica também. Tem que se informar, qualquer empresa tem que entregar para a Receita Federal a sua declaração de quanto ela faturou, qual a despesa, tudo mais dentro daquela lógica que eu falei para vocês. Se for o simples, eu vou entregar essa DASN, que é toda a minha despesa, toda a minha receita durante o ano, quais as despesas que eu tive, quanto caixa eu tinha no começo do ano, quanto caixa eu tinha no final. Se eu tiver imposto de renda retido ou imposto a pagar, eu tenho que entregar DCTF. Tenho uma obrigação mensal, que é do PIS e do COFINS, quanto eu paguei de PIS e de COFINS. Se eu tiver imposto de renda retido, eu tenho que entregar. E tenho que entregar a minha declaração inteira através do SPED. Muito bom. Por que você está me falando isso? Eu estou começando, não preciso ter conhecimento disso, por enquanto. Mas a gente tem que saber que tudo hoje está verificado pela Receita Federal. Eles sabem exatamente os valores que a gente recebe. Eles fiscalizam todo mundo? Ainda não, porque não tem condição ainda para fiscalizar todo mundo e tem alguma linha de corte, tem algumas atividades. Mas tudo sobre a nossa vida a Receita Federal tem. Então, a ideia deles é nos mandar a declaração de imposto de renda pessoa física para quem faz semi-pronta, só para você confirmar. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque as coisas podem a gente achar que está ganhando nesse momento e está perdendo lá na frente. O que eu estou dizendo para vocês, a gente vai começar o empreendimento como autônomo de alguma forma, vamos procurar começar de uma forma adequada.
com a melhor consultoria, pagando o mínimo possível de imposto, mas tendo uma consultoria da melhor forma a fazer. Também só como exemplo, né, como é que era a fiscalização, antigamente a Receita ou a Prefeitura ou o Estado vinham nos fiscalizar depois de 3, 4 anos. Hoje, com todas aquelas obrigações que a gente entrega, é preventivo, eles já sabem quanto está acontecendo, o que a gente está entregando para eles. Quer ver mais algum exemplo? Antes eles auditavam o passado, eles vinham depois de 3 anos e auditavam, agora eles acompanham o que a gente está fazendo. Antes eu entregava as coisas datilografada ou impressa. Hoje está tudo pronto lá eletrônico, só para eles buscarem as informações. Antes eles faziam por algumas amostragens, hoje eles têm 100% da minha operação. Então, é a forma que nós temos que tomar cuidado para isso. Muito bom. Depois de expliquei tudo isso para vocês, eu falei as formas de empresa, como é que começa o empresário e os cuidados que a gente tem que ter fiscal e contábil, certo? Naquela sequência que eu falei que eu ia falar para vocês. E agora eu vou falar então o que a contabilidade pode nos ajudar. Quem pode nos ajudar para isso? É o contador. Veja, aqui não é propaganda de contabilista, mas as coisas são bastante complicadas. Se você ler em qualquer jornal, ouvir na televisão, ver as matérias do Sebrae, no Brasil é o lugar que mais se gasta tempo para cuidar das obrigações acessórias, para apurar os tributos adequadamente, para fazer da forma adequada o que os empresários precisam. Nenhum, ou quase nenhum, não vou menosprezar, empresário que não tenha noção de contabilidade consegue fazer a apuração, escolher qual é a melhor tributação, escolher qual é o melhor tipo de empresa, trabalhar adequadamente se não tiver a consultoria de um contador. Então tem que procurar um contabilista no início do empreendimento. Aqui vai uma informação. Se você escolher o MEI, que é o microempreendedor individual, o contador, qualquer empresa contábil, tem obrigação de abrir para vocês esse MEI, sem cobrar nada. Então, se eu vou abrir um MEI para qualquer atividade, eu procuro um escritório contábil, ele tem obrigação de fazer essa abertura para vocês gratuitamente. Tem obrigação de fazer a primeira declaração, que tem uma declaração anual, gratuitamente. E só depois disso é que ele pode cobrar alguma taxa de vocês para isso. Mas o MEI ele é muito simples, vocês mesmos podem fazer, então isso não tem grande dificuldade. É lógico que tem que estudar um pouquinho lá, gastar um tempinho na frente do computador, entender, mas dá para fazer sozinho. Por isso que eu disse para vocês lá atrás, ó, autônomo é uma boa opção, porque eu consigo fazer sozinho, e MEI é uma excelente opção, porque eu consigo fazer sozinho. Infelizmente, o serviço que eu faço, eu presto serviço para a empresa e a empresa pede nota. E eu estou passando de 5 mil ou a minha atividade não permite o MEI, porque não é qualquer um que pode MEI, a maioria, mas tem algumas atividades que não pode, por causa de licenças, tudo mais. Aí eu tenho que ir para a empresa. Aí eu preciso da contabilidade para me ajudar nesse início, tá certo? O que o contador pode fazer? Aqui eu vou fazer outra ressalva, né? Eu estou falando do contador, mas na realidade eu estou aqui no espaço do Sebrae e o Sebrae faz essa orientação e muito bem também, tá? Orientação inicial, vocês podem sempre procurar o Sebrae. Qual é a diferença? A diferença é que o Sebrae faz isso como um objetivo dele para ajudar o microempreendedor e como orientativo, mas ele não faz o trabalho de abrir, de ir na junta, organizar e regularizar a empresa. Então ele orienta, pega a orientação e isso é muito importante, porque em todas as atividades tem gente séria, na contabilidade também tem alguns que podem não ser tão sérios. Então vai ao Sebrae, entende como é que funciona para depois ir procurar o contador. O que o contador pode nos ajudar? Orientações iniciais sobre a abertura e regularização da empresa. Eu vou abrir a empresa, às vezes eu posso fazer sozinho? Pode sim. Só que você pode escolher um tipo de empresa que vai te dar um custo muito maior do que aquele que você podia fazer. Eu podia ter um Eireli, por exemplo, que eu estou sozinho, e aí eu procurei alguém, porque eu achei que precisava de um sócio, fiz contrato, tive um gasto melhor, depois eu tenho que alterar, gasto de novo. E aí eu escolhi uma tributação que era simples, porque eu achava que era mais simples, mas eu estou pagando mais imposto do que se eu escolhesse uma tributação melhor. Então essas orientações iniciais o contabilista pode lhes dar.
Orientações sobre o tipo de empresa que lhe atende, que foi aqueles que eu falei para vocês. Ele pode dar. Ele pode falar para você, espera aí, você vai abrir aqui uma consultoria de computador, manutenção, vamos começar, quanto você vai faturar? Você precisa do lugar? Não precisa. Vamos começar como autônomo, vamos trabalhar dessa forma e depois você vai mudando à medida do possível. Então, ele orienta a melhor forma para você. E a melhor forma tributária também, tá certo? Qual é a melhor forma tributária para mim? É lucro real, lucro presumido ou simples? Ele é que vai fazer essa orientação para vocês. Orientações fiscais e legalização. É simples fazer isso? Não é. Vocês viram todas aquelas obrigações, SPED, DIRF, tem que entregar. Um DCTF, uma empresa que está no lucro presumido ou no lucro real, tem todas essas obrigações. Se ele tiver no simples, também tem que entregar o DAS. Então, às vezes, a gente sofre ou faz uma coisa inadequada por não ter consultoria. Então, é importante ter a consultoria para essa finalidade. Orientações financeiras. Aqui eu vou falar um pouco diferente. Olha, que é importante para o empresário é saber, por exemplo, qual o fluxo de caixa que eu tenho. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é eu saber quanto dinheiro eu preciso, quanto dinheiro vai entrar em cada mês. Eu falei fluxo de caixa e capital de giro. Então, o que é o ideal para eu fazer começando a minha atividade? É eu fazer um fluxo para o ano todo, porque as coisas mudam durante o ano. Dependendo da atividade, eu tenho sazonalidade. Algumas coisas eu vendo mais ou presto mais serviço em alguma época, presto menos serviço na outra. Se eu tiver um aluguel, eu tenho que pôr aquele aluguel sempre. Se eu tiver um empregado, eu pago o 13º em dezembro. Se eu for um comércio de algum produto para presente, eu posso vender mais no Dia das Mães, no Dia dos Namorados ou no Natal e assim por diante. Como que eu vou me organizar financeiramente para que eu seja um bom empresário e não feche no primeiro ano, como acontece com a maioria? Tendo um fluxo de caixa. O que é? Eu vou mostrar a minha receita, vou prever essa sazonalidade, eu vou fazer para um ano. Eu estou começando agora em fevereiro, no exemplo que eu dei para vocês. Ótimo. Então vamos fazer esse fluxo de caixa para o resto do ano todo. Aí eu vou me organizar, vou saber quanto eu posso gastar, quando eu vou ter mais despesa, quando vai sobrar um pouco mais de dinheiro para eu tirar e vou me organizar. Vou saber quanto de capital de giro eu preciso. O que é capital de giro? É um dinheiro que eu tenho que ter lá para as atividades. Porque às vezes eu falo assim, eu estou com dinheiro aqui na minha mão, 10 mil reais. Ótimo. Aí surgiu uma oferta lá de um determinado produto que me interessa, eu vou lá e gasto os 10 mil reais porque aquele produto estava barato e acho que eu vou vender em seguida. Infelizmente, às vezes eu não vendi em seguida, só que eu fiquei sem dinheiro para pagar o aluguel que eu tinha que pagar, ou para pagar o imposto, ou uma outra atividade. Então eu preciso de um capital de giro. A hora que eu faço um fluxo de caixa, eu vou vendo como é a minha atividade durante o ano todo. Eu vou ver que se eu tenho aquela oferta, eu não posso gastar os 10 mil reais. Por quê? Porque no mês que vem eu tenho algumas contas para pagar. Eu tenho que gastar um valor que me sobre o meu capital de giro, para eu ir levando e não ir atrás de banco, porque se eu for atrás de banco eu vou pagar juros altíssimos e leva o meu lucro embora, tá certo? Então isso é importante. Se eu souber fazer isso, tá ótimo, parabéns. Se você não souber, você tem que contar com alguém que te ajude a fazer isso aí, tá certo? Acompanhamento e consultoria mensal, eu falei para vocês. Orientações sobre controles necessários, ou seja, o contabilista vai te dar uma segurança para a sua atividade, para esse nicho da sua atividade, tá certo? Muitas vezes você tem um custo, porque se não for o MEI, ele vai te cobrar para fazer isso aí, para fazer algumas atividades, mas você tem que medir, tá certo? Não vou gastar mais do que eu ganho, mas eu tenho que ter uma consultoria que me dê lucro. Tudo é para me dar lucro, quando eu sou empresário. Minha atividade é para dar lucro. Se eu for contratar alguém, aquela pessoa tem que me ajudar a dar ganho. Não pode me dar mais despesa. Não que em alguns meses ele não vai dar, é o fluxo de caixa. Às vezes eu não tive venda nenhuma, porque o mês de janeiro todo mundo está viajando, eu pago algumas coisas, aluguel, contador do mesmo jeito. Mas no geral, durante o ano, na hora que eu fizer o fluxo de caixa, eu tenho que ter ganho. Tá certo? O fluxo de caixa vai me mostrar também aonde estão as minhas despesas. Qual é o total do ano de faturamento, qual é a minha despesa. Lá eu percebo, se eu fizer, puxa, mas eu estou gastando muito aqui em água, ou em luz, ou em material de escritório. A gente tem que tomar esses cuidados
principalmente no início do empreendimento e principalmente nessa época que nós estamos, que é uma época de vacas magras, né? Agora, eu digo para vocês, quem começar o empreendimento, ou tem empreendimento, ou é autônomo, e se adequar bem, como é a nossa casa, nas épocas de vacas magras, quando passar esse problema, esse período ruim que nós estamos, a gente vai se dar bem. Então, esse é um momento de muitos ajustes para se dar bem no futuro. Aqui algumas informações rápidas e importantes para vocês saberem e ajudar vocês a decidirem. Cuidar do capital de giro necessário da empresa é o que eu acabei de falar para vocês. Acompanhar e respeitar o fluxo de caixa, né? E um planejamento e controle financeiro. Esse eu queria também parar um pouquinho mais nele, que é desvinculação dos gastos pessoais dos sócios da pessoa jurídica. Eu abri uma empresa, eu sou autônomo, sou microempresário, qualquer coisa que eu estou começando, sou o MEI. O dinheiro que entra lá não é o dinheiro que é para vir no meu bolso. Tenho que separar o bolso da minha atividade do meu bolso. O problema que tem de um percentual muito grande de empresas que falem, fecham no primeiro, no segundo ano de vida, é porque misturou as contas da empresa com a conta da pessoa física. Então, se eu não tiver um fluxo de caixa organizado para o ano todo, aí eu vou lá, falo assim, tudo bem, eu vendi bastante aqui em maio, que era dia das mães, estou com o caixa cheio. Posso tirar e posso ir lá comprar um carro novo para mim. Hora que chega em junho eu tenho que pagar aluguel e não tem dia das mães de novo. Hora que chega em agosto eu tenho que pagar e não tem dia das mães de novo. Aí eu não tenho dinheiro para as coisas, eu fecho a minha empresa por causa disso. Tá certo? Então, desvincular a minha conta da conta da empresa. Importante eu definir um prolabore. Como que é isso, de forma rápida? Prolabore é o salário do sócio. Eu dou, só seguindo aquele exemplo repetitivo, tá ok? Eu faço manutenção de computador. Quanto que seria um salário razoável para mim? R$2.000, R$2.500? Mesmo que a minha empresa faturou 5, eu vou tirar 2.000, 2.500, vou acostumar a viver com aquilo. O lucro fica lá na empresa. Eu posso ter uma época que eu precise desse dinheiro, para alguma atividade, para alguma finalidade eu uso. Não precisei, tive lucro, ótimo. Aí eu vou lá e tiro o lucro depois de um tempo. É para isso que a gente é empresário. Ninguém tem vergonha nenhuma, às vezes a gente tem vergonha de ganhar dinheiro, ter lucro, né? Mas não, empresário ele empreende porque ele quer ganhar dinheiro. Lógico, ninguém vai empreender a não ser uma atividade social, né? Aí faz para fazer o bem para as pessoas. Ninguém de vocês comece um negócio achando que, não, é só para mim sobreviver, eu vou fazer o bem. Não. Empreendimento, tenha isso em consciência, para ganhar dinheiro. Tá certo? Não é para outra finalidade. Se for para outra finalidade, então vai trabalhar lá ajudando as pessoas que precisam, ou fica em casa, ou vai assistir televisão, vai cuidar do filho, vai passear, vai fazer o que quiser. Se eu for trabalhar, é para ganhar dinheiro. Não estou querendo dizer para ninguém ser avarento, ninguém querer ter ambição, só ambição. Mas estou querendo dizer que se a gente não tiver esse cuidado de achar que a gente está fazendo as coisas para ganhar, a gente toma atitudes que lá na frente a gente vai se arrepender. Porque a gente faz coisas ou gasta mais do que precisa e aí a gente não faz as coisas corretas que a gente precisa fazer lá para frente. Tá ok? Agora, importante, então, separar o prolabore dos lucros, tá certo? Prolabore eu posso tirar todo mês, a não ser que eu não tenha. Aí também a minha empresa precisa fechar. O lucro só quando eu tiver lucro, tá certo? Preparação e controle dos documentos da empresa é importante vocês fazerem. Esse eu vou passar rapidamente, alguns controles, né? Que a gente precisa separar os documentos da empresa para o contador utilizar. Por quê? Lembra que eu falei lá do lucro real, que eu preciso ter as despesas bem organizadas? Eu preciso guardar alguns documentos, que depois, se vocês quiserem, eu passo aqui para mostrar para a contabilidade ou para algum fiscal, se eles nos pedem. Muito bom. Tenho que informar ao contador todas as operações alheias ao contexto operacional, quer dizer o seguinte, eu tive uma receita de coisa diferente aqui, foi de uma venda de um carro que eu tinha na empresa. Tem que informar, tudo isso é coisa para ser tributada. Recebimento de aluguel, de venda de uma mesa que eu tinha, eu tenho que informar também.
Importante, a contabilidade ela é obrigatória para todas as empresas, exceção do MEI. O MEI não. Microempresa é obrigatório? É. Eu posso ter problemas de uma briga de sócio, de um desentendimento, eu posso ter problema de reclamação trabalhista, falar que eu não paguei algumas coisas. Só o que me comprova é a contabilidade. A contabilidade, com o livro diário registrado na junta ou no cartório, com a assinatura do contabilista, ele tem fé pública. O que é fé pública? Ninguém pode duvidar daquele documento. Por quê? Porque tem que ser feita com base em documentos oficiais. Então, é obrigatório que se faça a contabilidade. Quais os benefícios que ela traz se você fizer? Então, aqui, lógico, se você tiver uma empresa e fizer a contabilidade, vamos sempre separar aquela questão do MEI. Eu consigo, na contabilidade, separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? E ele nos ajuda a fazer essa separação. Eu vou ter segurança para distribuir os meus lucros, porque para ter lucro e distribuir de forma isenta, quando eu tenho uma empresa, eu tenho que mostrar que eu tenho lucro, é só a contabilidade que nos dá isso. Seguranças contra autuações, por quê? Às vezes o fiscal pode entender que eu deixei de emitir uma nota, que eu não tinha uma certa despesa, e a contabilidade me dá segurança para eu mostrar para o fisco, através do livro fiscal, que eu falei para vocês que tem fé pública, que eu tinha aquele determinado documento. Isso eu fiz tudo certinho, né? Credibilidade junto a terceiros, porque eu posso apresentar um balanço, uma declaração de faturamento do contador, e as pessoas aceitam para fins de banco, para fins de financiamento, para fins de cadastro, para alguma compra e assim por diante. Auxilia nos controles internos e dá uma segurança financeira nos meus relacionamentos comerciais. As pessoas que eu compro, as pessoas que eu vendo, vão ter uma segurança. Por fim, ele é obrigatório, por quê? Do ponto de vista financeiro, eu falei para vocês do lucro, eu vou pagar menos imposto dentro de uma legalidade, escolhendo a melhor tributação, e eu faço prova através do meu livro diário ou balanço. Se eu tiver uma falência, né, deixei de pagar alguém, falência é quando alguém requer minha falência porque eu comprei e não paguei. Eu preciso ter uma contabilidade, porque o juiz vai exigir aquilo lá, senão eu posso até ser condenado criminalmente. Ele vai dizer, você geriu mal a sua empresa, deu prejuízo para um terceiro que vendeu para você. Então, a contabilidade dá uma segurança, é obrigatório que você tenha. Se tiver uma briga de sócio ou com algum fornecedor, se tiver uma perícia, o juiz nomeia um perito, é a contabilidade que ele vai olhar. As transações do sistema financeiro, que é o que eu falei de os bancos, que eles sabem o que a gente tem, a gente se controla por aí. E protege os sócios contra a legislação e fiscalização e terceiros. Ou seja, se tiver esse fornecedor que por acaso não recebeu, ele venha me processar e eu mostrei que eu não tirei dinheiro da empresa mais do que tinha, que eu geri bem, mas que infelizmente o meu negócio não foi bem, não porque eu tirei todo o dinheiro de lá, eu não vou ser condenado por esse motivo. Eu vou responder o valor do capital social. Se eu não tiver contabilidade, eu não consigo provar isso. Ok, aqui um desenho para vocês, para finalizar. O leão, que é a fiscalização, sem o contador. E o leãozinho com o contador. Então isso para mostrar a importância da contabilidade. Eu agradeço para vocês a paciência. Espero que eu tenha ajudado alguma coisa, ter dado alguma orientação. Eu ainda fico à disposição. Caso alguém queira falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado.